Olá, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico da nossa igreja. Estamos no início do nosso circuito bíblico e todas as quartas-feiras nós nos reunimos aqui para falar acerca do que estudamos na semana anterior. Então, nós atualmente estamos na semana número 3 e eu vou falar de um texto bíblico que estudamos na semana número 2. Nós estamos lendo o Evangelho de Lucas, e eu vou ler uma passagem que cita o Sermão da Montanha ou o Sermão da Planície. E esse trecho, essa passagem também se encontra no Evangelho de Mateus. Eu vou fazer uma oração e eu quero dar algumas instruções antes de entrar no texto bíblico, tá bom? Feche os seus olhos, ore comigo de onde você estiver. Pai, que toda a honra e toda a glória seja ao Senhor, o que é Rei e Deus soberano sobre as nossas vidas. Eu quero oferecer esse tempo para que, enquanto estivermos falando da Tua palavra, enquanto estivermos estudando o texto bíblico, o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Que o Senhor nos desafie, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos oriente aqui, da maneira que o Senhor quiser. Fique à vontade e fale conosco. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler Lucas 6, dos versos 20 ao verso 26, tá bom? Mas antes, eu queria ajustar uma lupa com vocês, que tem relação ao estudo do Sermão do Monte. Quando a gente for estudar, quando você for interpretar o Sermão do Monte, eu quero que você pense em alguns pontos que são fundamentais para você compreender. Primeiro, o tom de Jesus ao ensinar. Em segundo lugar, qual é a forma que você vai olhar, qual é o jeito que você vai olhar para esse texto bíblico. Imagina que você vai construir uma casa e você mandou fazer aquela maquete 3D bonita, e aí você chama o engenheiro que vai construir essa casa para apresentar a maquete para ele, e ele começa a olhar aquele desenho, mas ele fica surpreendido com um detalhe da cor da janela, por exemplo. Enquanto a pessoa está mostrando os números que são cruciais para que ele coloque ali no fundamento da casa, na base da casa, os cálculos que são essenciais para que a casa não desabe, ele está focando na cor da janela da casa que ele viu. E aí, na hora que ele vai construir aquela casa, ele comete erros gravíssimos que afetam completamente a fundação da casa. Então, por isso que é importante a gente ajustar o foco do nosso estudo para que a gente consiga, para que a gente não perca o que é fundamento, o que é fundamental, o que é basilar para a gente viver a nossa vida, para a gente compreender as verdades de Cristo e viver a nossa vida de acordo com essa verdade. Então, primeiro, o propósito do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, é mostrar para o crente, para o discípulo de Jesus, como é ou qual é a verdadeira justiça e como é ou qual é a verdadeira piedade. Apresentar o tipo de pessoa que Jesus espera que os seus discípulos sejam. Quando eu falo seus discípulos, eu não estou falando dos 12 discípulos que ele escolheu, mas os seus discípulos na terra. Porque esse Sermão do Monte não foi pregado só para os 12 discípulos, mas foi pregado para muita gente. Segundo lugar, quando você for olhar para o Sermão do Monte, olhe compreendendo que existem referências ao futuro, referências escatológicas. Existe um teor escatológico. Tem um estudo que fala que 40% do Sermão do Monte tem um teor escatológico, eu ia falar teológico.
tem um teor escatológico, se refere diretamente ao tempo futuro. E para o judeu, ele compreende o tempo de duas formas. Eles dividem o tempo, a sua compreensão de tempo, em duas categorias: o tempo presente e o tempo por vir, ou o tempo futuro. O tempo presente é o tempo em que eles esperam pelo Messias. O tempo futuro é o tempo em que ele, o Messias, retornaria para a terra e estabeleceria o seu reino. Por que é importante a gente saber disso antes de qualquer coisa? Primeiro, para compreender e para entender que as parábolas, ou o Sermão do Monte inteiro, ele se aplica aos crentes de hoje, aos crentes de 2024. Entendemos também, em segundo lugar, que a obediência a esses ensinamentos estará diretamente ligada a uma posição de recompensa futura, ou recompensa no reino de Deus. Ok? Quando nós olhamos para as bem-aventuranças, a gente precisa compreender que o discípulo de Cristo, eu e você, que somos discípulos de Cristo, somos intimados a um posicionamento, a um comprometimento que é baseado nessa bênção futura aí, que tem como o prêmio, ele vai vir, ele está prometido para que usufruamos dele, para que experimentamos esse prêmio no reino de Deus. Tá bom? Existe uma diferença entre entrar no reino e ser recompensado no reino. Existe uma diferença entre entrar no reino e outra completamente diferente, herdar o reino. O Pedro gostaria dessa frase aqui, ele gostaria de ouvir essa frase aqui. Ele sabe muito bem falar sobre essa diferença e esse contexto de recompensas no reino de Deus. Fale com ele acerca disso que você não vai se arrepender. Eu não estou dizendo de forma alguma que alguém tem condição de entrar no reino de Deus por causa das suas obras. Se eu estivesse dizendo isso, eu estaria mentindo com força. E qualquer pessoa que fala isso, irmãos, não acredite de forma alguma, porque é impossível. Lembra quando Jesus fala para Nicodemos? Nicodemos era todo certinho. E ele fala assim: Nicodemos, para você entrar no reino, você é todo certinho, mas para você entrar no reino, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do alto. Os fariseus, eles também, eles se achavam a última Coca-Cola do deserto. Eles se achavam, por ter o seu pedigree abrâmico, eles se achavam os tais. Eles seguiam a lei mosaica, eles eram os todos pá. Mas aí Jesus chegou nele e falou assim, nossa, todos pá ficou feio, né? Mas é isso, eles eram os caras. Jesus, sabe o que Jesus fez? Falou assim: ei, se vocês não me conhecerem, se vocês não ouvirem o que eu falo, vocês vão morrer em seus pecados. Tudo isso para dizer que a salvação, ela é obra completamente de Deus em Jesus Cristo. Mas parece que a gente tem uma noção um pouco equivocada de que todos os que estão no reino serão recompensados da mesma forma nesse reino. Irmãos, a salvação ela é totalmente de Deus, ela é obra de Deus, mas a recompensa é alcançada à medida que o crente, o discípulo de Jesus, ele trabalha junto com a graça de Deus. Parece que é um trabalho em conjunto aí. E eu tenho a impressão de que, embora muitos que estarão no reino de Deus, eles vão receber benefícios, que é por causa da graça de Deus, existem muitas coisas que podem ainda ser ganhadas e também perdidas. Existem muitos versos na Bíblia que falam sobre o Pai abençoar, ou o Pai recompensar. Quer ver? Por exemplo,
Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, e o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Um outro versículo, foste fiel no pouco e no muito te colocarei, recompensa. Outro versículo, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Outro versículo, último. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imperecível coroa da glória. Existe um escritor que diz assim: a vida eterna é um dom recebido para sempre. A recompensa no tribunal de Cristo não virá como um dom, mas como uma recompensa pela maneira que servimos o Salvador. Presta atenção. Não haveria razão em prometer recompensas se todos receberem a mesma coisa. Repito, não haveria razão em Jesus prometer recompensas se todos fossem receber a mesma coisa. Então, a recompensa e posição no reino de Deus serão medidas pelo nível em que eu e você buscamos viver as nossas vidas aqui nessa terra. Nós já ouvimos algumas vezes o significado da expressão bem-aventurado, e eu quero só passar aqui rapidinho sobre isso para a gente entrar no texto e falar sobre isso. Bem-aventurado tem a ver com uma espécie de parabenização. Eu não sei nem se existe essa palavra. Parabenização ou congratulação de Jesus, de Deus, que vai te levar a um estado de felicidade plena. E que cada bem-aventurança dessa, existe uma recompensa. Essa recompensa será aproveitada por aquele que conquistou essa qualidade que está na bem-aventurança. Você vai entender daqui a pouco o que eu estou querendo dizer. A gente vai analisar algumas dessas bem-aventuranças e eu quero que você perceba que existe um formato em cada uma delas, que é meio padrão. Por exemplo, a primeira coisa que acontece, a primeira estrutura da bem-aventurança é a atribuição de uma bênção. São 3 estruturas. A primeira é uma bênção, bem-aventurado, isso é uma bênção, né? Parabéns, eu te congratulo, você é feliz por causa disso. Bem-aventurado. Segundo, existe uma descrição de quem é, a quem essa bênção se aplica. E a terceira é a razão pela qual se diz que elas serão abençoadas. Você vai ver isso agora no detalhe, mas eu vou fazer essa análise em apenas 3 bem-aventuranças. Ao total, são 8. Então, eu recomendo fortemente que você se aventure na interpretação dessas bem-aventuranças, ajustando o seu foco nessas instruções iniciais, que você vai se esbaldar, você vai ficar de queixo caído, talvez você vai ser confrontado, talvez você vai se deparar com um entendimento que você não tinha antes. E isso vai fazer você certamente evoluir no seu relacionamento com Deus. Evoluir. Que palavra mais bonita. Evoluir no seu relacionamento com Deus. Tá bom? Isso é um estudo bíblico, então eu quis te dar essa orientação inicial e agora nós vamos ler o texto, que está em Lucas 6. Eu vou ler primeiro do 20 ao 23 e depois vou ler do 24 ao 26. Diz assim a Escritura: Ele olhou para os seus discípulos, Jesus, e disse: Bem-aventurados os pobres, ou os pobres de espírito, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, os excluírem da companhia deles, os insultarem e tratarem com desprezo o nome de vocês, considerando-o maligno por causa do Filho do Homem.
regozijem-se e saltem nesse dia, saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Grande é a sua recompensa no céu. E agora, Lucas 6, 24, 26. Eu só estou continuando. Eu fiz essa pausa, você vai entender por quê. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, pois passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois lamentarão e chorarão. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Dividi em duas partes esse trecho, para mostrar para vocês que o sermão, ele começa mostrando dois tipos de pessoas, dois grupos de pessoas. E o primeiro grupo de pessoas são aquelas que você só de olhar já sente pena, você só de olhar já sente dó. Oh meu Deus, que dó. E são essas pessoas que aos olhos de Jesus são os bem-aventurados ou felizes. Mas eles não são felizes pela sua situação atual. Eles são felizes, eles são parabenizados, congratulados, eles são considerados bem-aventurados pelo que lhes é prometido. Pelo que lhes é prometido, guarda isso. E o segundo grupo de pessoas são aquelas pessoas que possuem tudo o que o mundo pode oferecer. Status, bens materiais, boa reputação, felicidade. E eles não querem mais nada. Eles não pedem nada para Deus porque eles acham que eles não precisam de nada. Eles acham que já têm o suficiente. Nós vamos começar a analisar a primeira bem-aventurança. E eu vou focar somente no primeiro grupo de pessoas. Aquele grupo que você olha e já sente dó. Ok? Vamos começar então com os pobres de espírito. Ok? Existem duas palavras no grego que eu não vou ousar falar aqui, pois certamente eu falaria errado, que foram usadas no Novo Testamento para dizer quem é pobre, para dizer alguém que é pobre. Duas palavras, dois termos no grego, para explicar alguém que é pobre. A primeira delas se refere àquela pessoa que trabalha, e ela precisa trabalhar para sobreviver. Ela não tem um ativo que fica gerando renda para ela e ela consegue desfrutar disso. Não. Se ela não trabalhar, ela não consegue sobreviver. Essa pessoa, esse tipo de pessoa é considerado, esse termo é designado para esse tipo de pessoa que é considerada pobre. Existe o segundo termo, que é destinado ou apresenta aquele tipo de pessoa que não tem mais forças para nada, não tem força para trabalhar. Ela já foi reduzida à miséria ou à mendicância. Ela depende completamente de alguém ou da sociedade para sobreviver. Ela é completamente dependente de alguém para se sustentar, ou para sobreviver, ou para viver. E quando Jesus fala sobre o pobre de espírito, ele está usando essa segunda palavra. Mas como assim? É bem-aventurado o mendigo? Jesus está abençoando aquela pessoa que fica na esquina com um pedaço de papelão escrito "me dá uma esmola"? Não é essa compreensão do que é ser pobre de espírito. Jesus aqui está falando daquela pessoa que compreendeu que depende completamente de Deus para todas as coisas. Você já havia pensado nisso? O pobre de espírito é aquela pessoa que compreendeu que ela pode, sozinha, por si só, cometer qualquer tipo de pecado. Por ela mesma. E ela precisa da atuação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, que é o que traz esse controle, que é o que traz essa sensibilidade, essa noção.
O pobre de espírito aqui é essa pessoa. É a pessoa que compreendeu que ela não consegue sem a atuação do Espírito Santo. E a recompensa da pessoa que desenvolve essa pobreza na sua vida espiritual é simplesmente o quê? O reino dos céus. Um exemplo muito bom que a gente pode usar para compreender melhor como é que funciona esse negócio de reino, de recompensa, é quando os discípulos, eles estavam disputando quem seria o maior no reino. Vocês lembram dessa passagem? Quem é que vai ser o maior no reino? E aí Jesus, já conhecendo seus corações, ele pegou uma criança no meio deles, colocou no meio deles e falou assim: aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Os discípulos estarão no reino dos céus, mas somente o mais humilde é que será o mais exaltado. Bem-aventurados, então, felizes serão os pobres de espírito. Agora, com a lupa ajustada. Eles terão, sim, um lugar de grandeza no reino dos céus. Em segundo lugar, segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui Jesus não está falando assim, pode chorar à vontade, chora aí, chora porque você será consolado. Ele não está falando isso, embora isso fosse meio óbvio, né, de compreender. Alguém que ama vai consolar, um pai consola o filho. Mas aqui o termo que é usado para choram tem relação ao que a gente falou sobre o ser pobre de espírito. Aqui, a pessoa que chora, ela já reconheceu a sua pobreza espiritual, e isso leva ela a uma tristeza enorme, por reconhecer a sua condição de pecadora, a sua condição pecaminosa. Só pelo fato dela ter desejos pecaminosos, o fato dela ser vulnerável nesse lugar, o fato dela pensar que ela pode ofender o Senhor Jesus com o seu pecado diariamente, faz ela se sentir incomodada. Essa pessoa anseia para que o pecado seja pedaço por pedaço, aniquilado da terra, removido da terra. Essa pessoa chora de pensar que pode ofender a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a recompensa para essa pessoa, a recompensa para a pessoa que chegou nesse lugar, se chama Jesus Cristo, também conhecido como Consolador. Ele irá trazer conforto e consolo aos seus filhos. Em terceiro lugar, essa vai ser a última, estão os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E aí, até agora, a gente já fez um autoexame, uma autoanálise, observamos a escuridão e a pobreza do nosso coração. Já compreendemos que não temos condição alguma, em absoluto, de viver sem a ação do Espírito Santo na nossa vida. Estamos tristes e choramos por causa da nossa condição de pecador. Estamos tristes e choramos porque sabemos que temos o potencial de ofender o nosso Deus, ofender a honra, ofender o nome do nosso Deus. E agora, nessa próxima bem-aventurança, Jesus nos ensina que nós precisamos ter fome e sede de justiça. E esses dois termos, meus irmãos, não significa que nós devemos procurar ou ser um pouquinho melhor cada dia. Não é isso que ele está falando. Busque ser um pouquinho melhor a cada dia. Jesus está falando que aqueles que têm fome e sede, eles serão saciados. E eu não sei se você já sentiu fome ou sede. E eu estou falando de fome e sede de verdade, não aquela que a gente sente quando a gente fica 10 minutos sem comer. Confessa seu pecado aí, fala.
Eu estou falando da fome de verdade. Dias sem comer. Muito tempo sem beber água. Eu já passei um susto quando eu estava em Moçambique. Fiquei muito tempo, muitas horas sem beber água e eu estava com muita sede. Eu não sabia o que ia acontecer comigo se eu não tomasse água naquela noite e não tinha água para tomar. Acabou que eu tomei água do rio mesmo e com medo e tal, orei a Deus, pedi para Ele ter misericórdia, estou vivo, graças a Deus. Mas eu sei um pouquinho o que é ter sede. Mas eu acho que nem é essa sede. Mas assim, o que eu quero passar aqui para vocês é quando você tem sede de verdade e você vê um pouco de água, como é que você vai para essa água? Quando você está com fome de verdade e você vê um prato de comida, como você vai para esse prato de comida? Você vai faminto, você vai sedento. Aqui, a gente precisa compreender que quando temos fome de verdade, sede de verdade, nós estamos famintos ou sedentos por aquilo que pode preencher essa fome ou essa sede. Existem muitas pessoas que sentem mais ou menos fome ou mais ou menos sede para crescer mais em Deus. Mas a pergunta que Deus fez para mim enquanto eu estava estudando isso, e que eu faço para vocês enquanto vocês estão estudando esse texto, nós conhecemos, ou talvez nós estamos numa condição de mais ou menos com fome ou sede, mas quantos estão famintos? Quantos estão sedentos? E aqui, meu irmão, não tem jeito. Você já deve ter ouvido falar na irmã do coque. Eu lembro da minha avó, que ela morou em casa por alguns anos. Ela já está ao lado do nosso Senhor. E eu lembro que quando eu chegava em casa, eu acordava, ela estava orando. Eu ia para a escola, ela estava orando. Eu chegava em casa à tarde, ela estava orando. Eu ia à noite dormir, ela estava orando. Eu falava assim, meu Deus do céu, essa mulher só ora. Eu pergunto para você, será que o nível de intimidade dela era diferente do meu? Será que o nível de intimidade de uma pessoa que tem sede e fome, está faminto pela justiça de Deus, pela sua palavra, será que tem diferente de alguém que tem mais ou menos fome? Aqui Jesus está falando, aqueles que são famintos, aqueles que estão sedentos, eles serão saciados. Bem-aventurados são esses. A gente teve um bom exemplo aqui na semana passada, no estudo num treinamento que tivemos, treinamento de evangelismo. Uma das dinâmicas dos exercícios ali era mostrar alguém que apresentava uma pessoa que ela nunca viu, ela não conhece, e eu tenho que apresentar ela. A diferença de uma pessoa que não conhece apresentando uma outra pessoa que ela conhece é completamente diferente. É completamente diferente. Nível de intimidade é outro. Nível de relacionamento é outro. Nível de recompensa é outro. Guarda isso no seu coração. Eu vou parar por aqui, mas eu queria que você fizesse esse exercício. Analise as outras bem-aventuranças. Ao total são 8, eu já falei. Usa essa lupa. Pegue a estrutura com entendimento de que existe um benefício, o que é isso? O que isso significa? E você vai ficar doido. Você vai ser constrangido. Você vai ser envergonhado, você vai ser humilhado, porque a palavra de Deus, esse texto, o sermão dos sermões, o sermão da montanha, ele faz isso. Ele repreende, ele constrange, ele desafia, mas eu também quero te desafiar, porque eu também estou sendo desafiado, meus irmãos, a buscar, a viver a vida como um crente exemplar.
aquele crente que maneja bem a palavra da verdade, aquele crente que reconhece a sua completa dependência em Deus, aquele crente que chora, que chora ao pensar que os seus pecados podem envergonhar o nome do Senhor, que podem desonrar, ofender o nosso Senhor. Aquele crente que está faminto e sedento por viver exatamente aquilo que ele nos ensina em sua palavra. E eu finalizo inspirado pelas palavras de um puritano do século XVII que chama Thomas Goodwin. Ele diz assim: não se contentem em ir para o céu, em apenas ir para o céu, mas busquem viver e servir a Deus cada vez mais, para que tenham uma glória, uma grande glória no céu. Não permitam que os prazeres terrenos os impeçam de alcançar o último nível de glória, pois ter apenas mais uma pérola adicionada à sua coroa vale mais do que o mundo inteiro. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Tchau.